Direto da redação. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele vai mais a fundo nessa camada. Ele já está visualizando a evasão de divisas, no que se refere aqui ao mercado de combustíveis. De que forma esses fraudadores, esses sonegadores, eles estão atuando no exterior para levar o dinheiro para o exterior, para paraísos fiscais, depois trazer esse dinheiro de volta aqui para blindar essa camada toda de corrupção. E os Estados Unidos da América, aí é que você vai se surpreender, tem lá um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos e que o mais notório sonegador, o Ricardo Magro, estaria operando por meio de offshore no mercado norte-americano. O Ricardo Magro, que é o controlador da Refit, ele é um brasileiro, ele tinha cidadania portuguesa, ele vai para os Estados Unidos depois de ser preso no Brasil em 2016, no âmbito de uma operação que investigava fraudes com fundo de pensão. Nos Estados Unidos ele consegue cidadania norte-americana, abre mão da cidadania portuguesa, então ele se radica de vez nos Estados Unidos, não volta em tese mais ao Brasil e fica operando dos Estados Unidos. Mas além de controlador da Refit, ele é uma figura que ele conhece muito direito tributário. Ele é advogado tributarista, ele tem 50 anos, 51 anos, ele é advogado tributarista e ele foi aliado de figuras como, por exemplo, Eduardo Cunha, foi deputado, um dos seus grandes aliados aqui no âmbito ainda da operação da refinaria de Manguinhos. E é isso aí que o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele está tentando agora, junto ao governo brasileiro, conversando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que nessas rodadas de negociações bilaterais com o governo dos Estados Unidos, envolvendo redução de tarifas, se inclua também na pauta uma discussão sobre o combate a essa evasão de divisas por meio de organizações criminosas especializadas em fraudes e sonegação de impostos aqui no Brasil. Então, o que o governo brasileiro deverá propor aos Estados Unidos é, de repente, uma força-tarefa em conjunto entre autoridades dos dois países, no sentido de coibir a atuação dessas organizações criminosas, tanto dos Estados Unidos aqui para o Brasil, quanto também do Brasil, organizações criminosas brasileiras que promovem evasão de divisa para os Estados Unidos. Isso aconteceu recentemente numa operação que foi realizada entre autoridades dos Estados Unidos e a Polícia Federal Brasileira na cidade de Macaé. Foi uma operação conjunta. O que aconteceu? Tinha farmácias aqui na região do estado do Rio de Janeiro que estavam vendendo medicamentos controlados, que são drogas, para os Estados Unidos e sem receita médica. Como é que eles faziam? Eles vendiam esse medicamento. Aqui no Brasil, esse medicamento ele tem que ter o CPF de quem está comprando, tem que ter a receita médica. A receita médica fica com as farmácias para haver justamente um controle por parte das autoridades. Mas no que se refere aqui à venda de medicamentos para os Estados Unidos, a farmácia mandava o medicamento por via postal, pelo correio, envelope lacrado, sem qualquer critério, e tinha o receptor nos Estados Unidos que recebia essa mercadoria para vender nos Estados Unidos, para fazer não se sabe o quê, porque remédio controlado é droga. As autoridades nos Estados Unidos, concomitantemente com as autoridades brasileiras, enquanto a Polícia Federal agia aqui no estado do Rio, aqui na cidade de Macaé, Rio das Ostras, as autoridades nos Estados Unidos prendiam o receptador na Califórnia, em Orlando, nos Estados Unidos, e prenderam o receptador em Orlando. Então foi só um exemplo de operação unificada, operação em parceria entre autoridades brasileiras e a autoridade norte-americana que desmantelou um núcleo de venda e receptação de remédio e drogas, remédio controlado nos Estados Unidos. Então o que o Fernando Haddad quer fazer em tese seria mais ou menos isso: estabelecer um acordo bilateral com o governo dos Estados Unidos para fazer operações semelhantes também nesse mercado que envolve essas organizações criminosas que se trata aí agora, que é objeto, que é alvo da operação Poço de Lobato.
Você vai conferir os detalhes agora na reportagem de Renato Ribeiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira que o crime organizado faz uso de empresas nos Estados Unidos para realizar lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A declaração de Haddad foi feita em referência ao grupo Refit, alvo de uma mega operação contra fraudes fiscais no setor de combustíveis. O grupo possui uma dívida de 26 bilhões em impostos e teria movimentado mais de 70 bilhões entre 2024 e 2025. A companhia é investigada por usar empresas, fundos de investimentos e offshores, incluindo uma exportadora fora do Brasil, para ocultar e blindar lucros. O ministro Fernando Haddad afirmou que levou ao presidente Lula a necessidade de incluir o combate ao crime organizado nas negociações com os Estados Unidos. Fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Então são abertas empresas lá, são dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos fora do Brasil. Outro tema em discussão com os americanos será o combate à lavagem de dinheiro e à exportação ilegal de armas para o Brasil. A Receita aprende também, por meio dos scanners, por meio dos procedimentos, e encontra várias peças de armamento no meio de containers de commodity, por exemplo, de mercadorias comuns. Tem lá no meio uma série de equipamentos de arma de fogo, ou para peças de reposição, ou equipamento todo, que chega pronto para a utilização do crime organizado. Por causa da operação, o ministro voltou a pedir a aprovação do projeto de lei do devedor contumaz, que foi aprovado no Senado e está na Câmara dos Deputados. O texto traz regras mais rígidas para empresas que usam a inadimplência fiscal como estratégia para deixar de pagar impostos de forma reiterada e sem justificativa. É um trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos, nós aperfeiçoamos o texto, nós incluímos na lei do devedor contumaz uma série de benefícios para o bom contribuinte, justamente para separar o joio do trigo, lembrando que 99% vão ter a proteção da lei e 1% nós vamos inibir a prática ilícita em atividades econômicas com aparência de atividade ilícita, vamos inibir essas práticas criminosas e vamos proteger o bom contribuinte que vai receber outros benefícios que a lei prevê. Segundo Haddad, a Polícia Federal vai atuar na recuperação de ativos no exterior e na criminalização de pessoas não residentes no Brasil, possivelmente com a mobilização da Interpol. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.